Nós vamos dar sequência ao estudo do Sistema Financeiro Nacional, nesta segunda parte deste tópico. Na aula anterior, nós já estávamos usando o capítulo 1 e 2 do livro da CVM, Mercado Imobiliário Brasileiro, e o Mercado de Capitais do Juliano Pinheiro. A gente vai continuar usando essa bibliografia, que mostra essa estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Nós vimos que o sistema financeiro é um conjunto de instituições, de regramentos, de instrumentos que vão facilitar o fluxo de recursos entre poupadores e tomadores de recursos, entre os superavitários e os deficitários. Essa é a função principal do sistema financeiro nacional. Nós vimos também a estrutura do sistema financeiro, que é dividida basicamente em 3 grandes grupos: órgãos normativos, órgãos supervisores e os operadores de mercado. Os órgãos normativos são o Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Esses 2 últimos, junto com os órgãos supervisores, SUSEP e Previ, que nós vimos nas aulas anteriores. Abaixo do Conselho Monetário Nacional estão o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários, órgãos supervisores que serão objeto da nossa aula hoje. Os órgãos normativos vão estabelecer normas e diretrizes para a condução da política monetária e dos setores específicos de seguros de previdência complementar. Abaixo, os órgãos supervisores vão ter a principal função de fiscalizar e de executar as normas ditas no nível anterior nos órgãos normativos. Abaixo dos órgãos supervisores vão estar os operadores, aquelas entidades que vão estar diretamente ligadas ali com o consumidor final, com o investidor, com um poupador e um tomador. Serão os bancos, as cooperativas, as bolsas de valores, as corretoras, as seguradoras e os fundos de pensão estão ali na categoria dos operadores. E aí, a gente vai focar nosso estudo agora, uma vez que a nossa disciplina é voltada para estudar o mercado de valores imobiliários, neste ramo deste organograma ali, que vai tratar do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e da Comissão de Valores Imobiliários. Nós vamos ver as características de cada um desses entes, né, do sistema financeiro nacional. Então vamos começar pelo Conselho Monetário Nacional. Ele foi criado pela Lei 4.595, lá em 1964, numa grande reforma do sistema financeiro que foi feita naquele ano. E ele é o órgão superior do sistema financeiro nacional, talvez o órgão mais importante. É uma autoridade monetária fundamental nesse sistema, porque ele vai formular toda a política de moeda e de crédito. Vai dar a direção, se vai emitir mais moeda ou não, se vai alterar as taxas, as metas de inflação ou não, funcionamento do sistema financeiro. E mais, vai adaptar o volume de meios de pagamento. E aí entra a questão da emissão de moeda. Quanto mais o país está crescendo, mais transações são feitas, mais é necessário meios de pagamento, moeda, ou papel moeda, moeda metálica, para intermediar essas transações. Acompanhar essa necessidade de meios de pagamento é uma função do Conselho Monetário Nacional. Ele vai adaptar a condução da política econômica para atender a demanda por meios de pagamento numa sociedade. E mais, vai zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Por quê? Nós sabemos que as pessoas depositam recursos nos bancos e os bancos emprestam para terceiros. Mas se essas pessoas que pegaram dinheiro com os bancos não pagarem os empréstimos, o banco não tem como honrar seu compromisso com o seu cliente, aquelas pessoas que emprestaram dinheiro para o banco. A gente costuma usar o verbo, eu vou guardar dinheiro no banco, eu vou depositar dinheiro no banco. Mas, na realidade, o que está acontecendo nessa operação é um empréstimo. Os indivíduos emprestam dinheiro para o banco acaba tendo uma dívida com os clientes, com aqueles que estão, com os correntistas. Então, em situações em que o banco não consegue
pagar os correntistas, ele pode entrar em uma situação de insolvência. E ele não ter dinheiro, ele não ter liquidez para pagar os correntistas. Então, a função do Conselho Monetário Nacional é monitorar o desempenho dos bancos, zelar pela liquidez do sistema financeiro, evitar uma insolvência geral, que aconteça uma quebradeira generalizada no sistema financeiro. Mas ele então vai dar as normas, o caminho, o direcionamento para essas medidas. Quem vai executar as medidas vai ser o Banco Central, no caso das instituições financeiras, a CVM, no caso do mercado de valores imobiliários, a Bolsa de Valores, por exemplo. Está aí a composição atual do Conselho Monetário Nacional. Ele é formado por 3 representantes. Paulo Guedes, ministro da Economia, o Roberto de Oliveira Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e o Valderi Rodrigues Júnior, que é o secretário especial da Fazenda. Aqui é importante a gente fazer um destaque, porque até 2018, a terceira cadeira nesse Conselho Monetário Nacional era do ministro do Planejamento e Desenvolvimento. Com o novo governo, houve uma reforma ministerial e este Ministério do Planejamento deixou de existir, virou uma secretaria. Então, esse ministro perdeu a sua vaga no Conselho Monetário Nacional. Só que precisaria de ser uma composição ímpar. São 3 membros, para que em uma votação não haja empate. Assumiu essa cadeira vaga o secretário especial da Fazenda, que é o Valderi Rodrigues Júnior. Então, eles se reúnem normalmente a cada mês, analisam um cenário da conjuntura econômica e, junto com as decisões políticas do governo, são tomadas são feitas as diretrizes para a política monetária no país. Alguns exemplos da atuação do Conselho Monetário Nacional recentes aqui no Brasil. Então, a primeira notícia ali, ela é de julho de 2020, Conselho Monetário Nacional regulamenta programa de crédito a pequenas empresas. Então, a notícia diz ali que o Banco Central informou que o crédito concedido por meio do CGPE, que é o crédito para as pequenas empresas, ele será destinado exclusivamente para capital de giro. Então, o Conselho Monetário se reuniu em julho, tomou essa decisão de liberar crédito para as pequenas empresas. Quem vai executar essa liberação de crédito? Quem vai regulamentar vai ser o Banco Central. Outro exemplo de atuação do Conselho Monetário Nacional, que ele deve avaliar a transferência do Banco Central para o Tesouro na próxima semana, essa notícia do dia 18 de agosto de 2020. Então, o Conselho Monetário vai avaliar se vai repassar os lucros acumulados no Banco Central com operações cambiais para o Tesouro Nacional. Porque existe esse fundo de reserva, que faz parte das reservas internacionais que a gente estuda lá no balanço de pagamentos, 400 bilhões de reais parados lá no Banco Central. E agora o Conselho Monetário vai tomar essa decisão. Essa reunião vai ser no final de agosto, dia 26 ou dia 27 de agosto. E isso para o governo é muito interessante, porque ele vai usar esses recursos para pagar parte da sua dívida e evitar esse rombo fiscal que nós estamos vivendo já há algum tempo. Então, 2 exemplos da atuação do Conselho Monetário Nacional. Vamos agora falar do Banco Central do Brasil, que agora é um órgão supervisor. Ele também foi criado lá em 1964, na Lei 4.595. E o Banco Central talvez seja a entidade que a gente mais ouve falar dela. Sempre está nos noticiários. Nós já falamos bastante sobre o Comitê de Política Monetária em outros momentos, como que o Banco Central realiza a política monetária, e essa é uma das funções mesmo do Banco Central.
Você é o condutor da política monetária, porque aí ele vai assegurar o equilíbrio monetário no mercado financeiro e no mercado real. Evitar que haja uma demanda excessiva por moeda, que os próprios bancos não realizem os pagamentos interbancários. Então tem que haver um equilíbrio, que todos os agentes do sistema financeiro tenham condições de exercer suas atividades sem correr o risco de haver uma insolvência no mercado. Não haver recursos para pagamento das obrigações entre as instituições financeiras também. E aí o Banco Central é quem vai dizer se uma instituição pode ou não operar no mercado financeiro, se pode abrir um banco ou não, uma financeira. Já há algum tempo, a gente vê pela cidade várias pequenas lojas, portinhas ali com algumas mesas, as pessoas trabalhando ali, oferecendo crédito no centro aqui da cidade. Então, para abrir uma empresa desse tipo, tem que estar vinculado ao Banco Central. Ele tem que autorizar. E isso tudo está na legislação. A gama imensa de leis regulando o mercado financeiro, é um dos mercados mais regulados que existe. E isso é usado até como um argumento para explicar, ou um fator para explicar por que o mercado é tão concentrado, que impede que novas empresas entrem nesse mercado, por causa do excesso de regulamentação. A legislação é tão rígida e a fiscalização é tão grande que acaba impedindo novos entrantes. O mercado fica concentrado naquelas empresas que já estão consolidadas, que já dominam bem essa legislação. Outra função muito importante do Banco Central é efetuar compra e venda de títulos públicos. Então, quando os investidores vão lá, no site do Tesouro Direto, realizam essas compras, a venda dos títulos públicos é feita para o Banco Central. Então, o Banco Central realiza essa compra e venda de títulos públicos, esse mercado. E os recursos vão para... As pessoas compram títulos públicos, na verdade, estão emprestando para o governo. O governo vai realizar seus gastos com os recursos dos títulos públicos. E por que ele interfere na compra e na venda? Porque é o Banco Central que determina o valor da taxa Selic. E é a taxa Selic que vai remunerar grande parte dos títulos públicos. Então, se o Banco Central está querendo vender mais títulos públicos, ele aumenta a taxa Selic. Aí a gente pode pensar, ora, mas já há algum tempo, desde 2016, que nós estamos vivenciando essa queda drástica da taxa de juros. Estava a 14%, agora está a 2%. E por que o governo, precisando de recursos para cobrir o déficit público, não aumenta a taxa de juros para vender mais títulos? Porque vai ser essa taxa de juros que também vai remunerar a dívida antiga. Então, na verdade, o Brasil vive uma ciranda financeira. Precisa do recurso para cobrir o déficit, não pode aumentar a taxa de juros, porque senão o déficit aumenta. O custo da dívida com juros aumenta. Outra função importante do Banco Central, emitir papel moeda. E aí a gente sabe que a emissão de papel moeda tem que ser feita com muito critério. E essa decisão da emissão do papel moeda vai vir lá do Conselho Monetário Nacional. É como se a ordem viesse de cima. Quem vai realizar a emissão? O Banco Central do Brasil. No caso da nota de R$200 foi a mesma coisa. É uma decisão que veio do Conselho Monetário Nacional e o Banco Central vai executar essa ordem. E se houver excesso de papel moeda em circulação no mercado, vai acontecer inflação. Vai ter mais demanda do que oferta por produtos, vai ter inflação. Então o Banco Central, ele usa como critério para emitir papel moeda, basicamente, o nível de transações econômicas no país, o nível de atividade econômica seria um critério, e o segundo seria uma porcentagem de notas que vão se estragando, que precisam ser repostas para atender todo o mercado.
tirando esses dois critérios, o outro seria vindo de uma política do governo mesmo. Muitos defenderam a emissão de papel moeda lá no início da pandemia, no início desse ano, de 2020, para arcar com as despesas, com os gastos excessivos durante a pandemia. Né? Para o auxílio emergencial, para o socorro às empresas, essa tese foi defendida lá no início do ano. Uma outra função muito importante do Banco Central é realizar a cobrança do depósito compulsório, que é aquela parte dos depósitos que os bancos recebem dos clientes que deve ficar guardado junto ao Banco Central. Para que, se em um momento de insolvência dos bancos, esses bancos vão lá no Banco Central e vão fazer os redescontos de liquidez, o RL ali. Vai pegar o dinheiro emprestado do Banco Central. Então, quem vai realizar essas duas operações, de pegar o dinheiro dos bancos comerciais e de depois repassar para eles novamente, quando for necessário, vai ser o Banco Central. Então, nós vimos que, basicamente, a função do Banco Central é cuidar do funcionamento bem prático do mercado financeiro, especificamente dos bancos. E abaixo ali do Banco Central vão estar as cooperativas, os bancos comerciais, os bancos múltiplos, bancos de desenvolvimento, as fintechs, respondendo, as financeiras também, respondendo ao Banco Central. O Banco Central ele vai se comunicar com o mercado e com as entidades participantes através de documentos oficiais, né? Ou circulares, ou decretos, comunicados, portarias, avisos. São maneiras do Banco Central se comunicar com os participantes do mercado. Vamos ver alguns exemplos da atuação do Banco Central nos últimos meses, aqui no Brasil. Uma notícia ali de março de 2020. Bancos poderão alterar o horário de atendimento durante a pandemia do coronavírus. Então, uma resolução do Banco Central. Então, olha a forma que ele comunicou com o mercado, através de uma resolução. Comunicou ao mercado que agora, durante o período de pandemia, os bancos podem alterar o funcionamento de trabalho, de atendimento, sem precisar de um prazo, como era antes, de 30 dias, de avisar os clientes. Basta que agora o banco colhe nas agências o novo horário de funcionamento e ele está cumprindo a nova resolução do Banco Central. Até então, para mudar o horário de funcionamento, o banco precisava dessa autorização do Banco Central e comunicar aos clientes 30 dias antes, tá bom? Segunda notícia, Banco Central corta Selic para mínimo histórico de 2%. Isso foi no início de agosto. É o Banco Central fazendo política monetária expansionista, reduzindo taxa de juros para incentivar financiamentos, empréstimos, reformas de empresas, reformas de apartamentos, a compra de imóveis, compra de veículos, de eletrodomésticos, aquecer a economia. Quem executou esta política foi o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Outro exemplo ali. O Banco Central deve se posicionar sobre criptomoedas e bancos encerrando contas de exchange. Essa notícia é do dia 17 de agosto. Então, nas próximas semanas, o Banco Central vai tomar decisões e vai regulamentar o mercado de criptomoedas, que é um mercado muito novo, muitas novidades, com muitas áreas ainda nebulosas, que as pessoas não entendem muito bem, e sujeito a muitas fraudes ainda de empresas que vendem criptomoedas e somem com dinheiro. Casas de câmbio de criptomoedas que oferecem ganhos astronômicos e somem com dinheiro. Então, o Banco Central vai atuar para regular o mercado de criptomoedas, que não vai ser uma tarefa fácil, porque neste mundo digital que vivemos, este mercado de criptomoedas não tem uma base, uma localização geográfica, uma central de comercialização de criptomoedas. Está tudo no mundo digital. Então,
muitos defensores das criptomoedas chegam a dizer que se esse mercado vingar e se fortalecer, as pessoas adotarem as criptomoedas, vai ser a extinção dos bancos centrais. Se as pessoas substituírem as moedas nacionais pelas criptomoedas, a gente não vai precisar de banco central. Então, muitos países veem o avanço da criptomoeda como uma espécie de ameaça à soberania nacional. Porque aí a autoridade monetária perderia este poder de conduzir a política monetária. E conduzir política monetária significa ditar o ritmo da economia, acelerar o crescimento, diminuir o crescimento econômico. O próprio nome diz, é uma autoridade monetária fundamental para a soberania do país. Agora, aqui na Comissão de Valores Mobiliários, nós vamos ver as funções e alguns exemplos também da atuação da CVM, e exemplos bem práticos e interessantes, e depois vocês vão poder aprofundar, né, no estudo desses exemplos, se vocês desejarem. A CVM ela foi criada em 1976, com a Lei 6.385. E aqui é muito interessante porque todos os livros de mercado financeiro que vai abordar essa introdução deste assunto da estrutura do sistema financeiro, toda a apresentação ela é a descrição das leis. O que eu mostrei do Conselho Monetário Nacional, o que eu mostrei do Banco Central e agora da CVM é a descrição da lei. Se você acessar essas duas leis que nós já comentamos, você vai ver que é a mesma coisa que nós vamos falar aqui agora. Então, a função da CVM: fiscalizar, normatizar, disciplinar, desenvolver o mercado de valores mobiliários. Que vai entrar ali o mercado de ações, o mercado de debêntures, de fundos de investimento, a atuação das corretoras, da bolsa de valores, como que as empresas devem se portar no mercado, relacionamento com investidores, o trato com o nível de governança da empresa, tudo está sobre os olhos da Comissão de Valores Mobiliários. E aí a ideia é criar uma estrutura jurídica favorável aos investidores, às instituições de mercado e às companhias abertas. E a principal função da Comissão de Valores Mobiliários é dar credibilidade ao mercado, para que o investidor, ao tomar a decisão de comprar uma ação ou aplicar em um fundo de investimento, ele tenha a certeza e a garantia que ele não está sendo fraudado. E essa fraude, ela aparece de várias maneiras. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. A gente pode ter balanços fraudados, mostrando que a empresa está deficitária, que não está tendo lucro, e ali eles fraudam o balanço para mostrar que ela está tendo lucro. A gente pode ter corretoras que somem com o dinheiro dos investidores. A gente pode ter o tráfego de informações privilegiadas. E isso, a CVM vai atuar para garantir que o mercado seja o mais justo possível. Tanto para quem está trabalhando no mercado, tanto para as empresas que são as tomadoras de recursos, quanto para os investidores que estão aplicando suas reservas, sua renda, talvez recursos de uma vida inteira. Detalhando um pouco mais essa lei 6.385. Outra função: coibir fraudes e manipulação de oferta e demanda de preços de ativos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Porque um indivíduo chamado Milton Montanari, ele foi descoberto e processado pela CVM, foi condenado por uma prática que fraudava o mercado, conhecida como Money Pass. O que ele fazia? Ele, com o seu CPF, e com o CPF da esposa, ele comercializava ações na Bolsa de Valores, transferindo dinheiro da conta dele para a conta da esposa. Isso, a princípio, não seria uma fraude em si. Mas a justiça entendeu que o volume de operações
que ele realizava, e num prazo muito curto de tempo, isso representou uma ação, uma atitude que levantou uma suspeita de lavagem de dinheiro, ou que ele estaria repassando recursos para a esposa por meio aparentemente legal, mas ocultando esses valores. Ele poderia, imagina que ele quisesse passar, e a operação dele chegou a R$ 26.000, que não é um valor muito alto para o mercado financeiro. Mas ele foi detectado lá nas mesas de operações. Porque imagina que ele quisesse pagar R$ 25.000 para a esposa, transferir, usar a esposa como laranja. Se ele transferisse pela rede bancária, ele teria que declarar esses R$ 25.000. E a gente não sabe a origem desse dinheiro. Então, o que ele fez? Ele usava um sistema de compra de ações ligado diretamente à bolsa, uma plataforma especial, não a conta básica da corretora, plataformas de investimento, para comprar ações daquela empresa Teca, que produzia, se não me falha a memória, tecidos. Ele comprava ações dessa empresa, dava a ordem para comprar ações da empresa Teca. Em questão de segundos, de 10 segundos, ele ia com a conta da esposa e com a ordem de compra. Então, ele vendia pelo CPF dele e comprava pelo CPF da esposa. Ele foi multado em R$ 100.000. R$ 100.000 foi a multa por ele fazer isso. Uma prática que aparentemente seria simples, né? E a justiça, então, condenou por causa dessa fraude. E talvez a prática mais interessante da gente estudar no mercado financeiro, nesse assunto que a gente está falando aqui de fraudes, é a prática de insider trading, que também é alvo da fiscalização da CVM. O insider trading é a prática em que o investidor ele visa obter lucros no mercado financeiro mediante uma informação privilegiada. Ele tem uma informação privilegiada e ele aproveita dessa informação para comprar ou vender ativos e tirar proveito e lucros, muitas vezes milionários, com essa prática. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. A prática de insider trade é muito relatada em filmes, em seriados. Tem um seriado que está no Netflix que chama Billions, que fala só sobre o mercado financeiro, que eles mostram quase todo episódio prática de insider trade. O crime de insider trade ele é previsto na legislação brasileira e a pena para quem comete esse tipo de crime ela vai de 1 ano a 5 anos. E a multa ela pode chegar a 3 vezes o valor da vantagem financeira que a pessoa que cometeu o crime teve. 3 vezes o valor que ele ganhou na operação de insider trade. Vamos ver aqui alguns exemplos em que a CVM atuou para combater o insider trade no Brasil. 3 exemplos recentes que ficaram muito famosos. O primeiro deles aconteceu em 2016, que é o caso Sadia. Quando a Sadia comprou a Perdigão, né, virou uma empresa só. Na época que a Sadia estava negociando a compra das ações da Perdigão, 2 diretores financeiros da Sadia que participaram dessas reuniões, não vou mencionar o nome deles aqui, mas esse caso aí é amplamente divulgado nos sites especializados, né, na área jurídica, virou um caso muito famoso. Esses 2 diretores, sabendo da informação que a Sadia iria comprar a Perdigão, o que eles fizeram? Compraram ações da Perdigão. Tiveram um ganho muito grande com a valorização das ações na época. E aí, em 2016, a CVM entrou com um processo contra eles e a Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, concordou
Porque o que aconteceu na verdade? A CVM acusou os dois deles estarem infringindo o artigo 27 daquela lei de 1976, a Lei 6.385, que vai dizer sobre a prática de insider trade, obter vantagem com informação privilegiada. A defesa dos dois diretores financeiros recorreu dizendo que esse caso não era um caso de insider trade. Isso foi julgado e o Superior Tribunal de Justiça confirmou, reconheceu que eles só compraram as ações da Perdigão porque eles sabiam que a Sadia iria comprar a empresa. Esse foi o primeiro caso. Esse foi o primeiro caso em que a justiça confirmou um caso de insider trading no Brasil. Segundo caso, o caso da JBS, o famoso episódio em que os donos da JBS, o Joesley Batista e o Wesley Batista, gravaram o presidente Michel Temer lá no subsolo do palácio. E aquele caso virou um escândalo nacional. Havia uma suspeita, a gente não consegue entender no áudio perfeitamente, de que o Michel Temer estaria, que o Joesley Batista estaria pagando o Eduardo Cunha para não fazer a delação contra o Michel Temer. E o Michel Temer teria dito para ele continuar fazendo isso. Depois a justiça acabou absolvendo o Michel Temer com relação a esse episódio. Não tinha provas para confirmar aquela acusação. Só que o acordo do Joesley Batista com a Polícia Federal já vinha acontecendo há algumas semanas dele fazer a delação premiada. Tanto que este caso da gravação foi programado, né? Ele foi ali com o intuito de gravar neste acordo com... Na verdade, não foi com a Polícia Federal, com o Ministério Público para fazer a delação premiada. Então, já algumas semanas antes da divulgação do áudio, o Joesley Batista foi comprando dólar, porque ele sabia que na hora que esse áudio vazasse, a cotação do dólar ia disparar, e foi o que aconteceu. O ganho do Joesley Batista com essa operação cambial chegou na casa dos 140 milhões de reais. Um valor muito alto. Então, a justiça chegou e disse que os fatos ao longo dos meses indicam mesmo que não é comum aquele ganho extraordinário, que essa negociação da delação premiada permitiu que o Joesley Batista obtivesse esses lucros ao antecipar e comprar dólar. Isso é insider trade. Ele teve uma informação privilegiada, no caso, ele era a informação privilegiada e agiu para obter lucro. Mais um exemplo, o caso do Ike Batista, em 2018. Porque lá no início dos anos 2000, em meados dos anos 2000, quando o Brasil descobriu o pré-sal e o governo destinou muitos recursos para construção de plataformas, a exploração, né, dessas bacias de petróleo, o Ike Batista abriu muitas empresas nesse setor. OSX, OGX, várias empresas ligadas ao ramo de extração de petróleo. Beleza. Só que a previsão que eles conseguiriam tirar petróleo não se concretizou. Então, o Ike Batista chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo. E a empresa dele não entregou o que foi prometido. A empresa se valorizou muito no mercado financeiro, as ações ali no mundo financeiro, mas que no mundo real não acompanhou. O que o Ike Batista fez? Quando ele percebeu que a empresa iria quebrar, não iria conseguir entregar resultado, ele começou a vender as ações da empresa, a empresa OSX. Foi vendendo as ações diariamente. Quando explodiu o escândalo, que vazou essa informação que as empresas do Ike Batista estavam quebradas,
ele já não tinha mais ações. As ações despencaram e ele, aproveitando da informação da própria empresa, não teve tanto prejuízo. Só que aí ele foi julgado, foi condenado e, se não me falha a memória, ele está impedido de atuar no mercado financeiro durante 7 anos por causa dessa prática de insider trade. Então eu coloquei ali a legislação, é o artigo 27D da Lei 6.385, lá diz claramente o que eu coloquei aqui, ó. Evitar, esse artigo vai falar exatamente do insider trade. Não pode obter lucros do mercado mediante a posse de informação privilegiada e estabelece a pena de 1 a 5 anos de prisão. Essa lei foi atualizada, foi reformada por outras 2 leis. A Lei 10.303, de 2001, e a Lei 13.506, de 2017. Vão falar basicamente a mesma coisa, uma ou outra alteração. O artigo da primeira lei e essas 2 leis que vão falar exatamente do insider trade. Queria agora finalizar a nossa aula e eu vou sugerir uma atividade para vocês, falando de como que a CVM se comunica com o mercado. E é através das instruções que ela faz isso. Instruções da CVM. Vocês vão ver muito esse termo ao estudar o mercado financeiro e a lidar no dia a dia com o mercado financeiro. Instrução da CVM são os atos expedidos para regulamentar matérias do mercado de capitais. Que matérias? As previstas nas leis 6.385 e 6.404, são as 2 leis que vão falar ali da atuação da CVM. Então, ela vai regulamentar o mercado através dessas instruções. Eu coloquei ali alguns exemplos de instruções famosas e muito utilizadas no mercado financeiro. A primeira ali é a número 8 de 1979. Ela vai falar sobre a manipulação de mercado. A manipulação de mercado de uma maneira mais ampla, não somente do insider trade. As práticas de manipular preços, forçar o mercado para uma determinada direção, porque muitos investidores ganham dinheiro quando a ação se valoriza, mas ganham dinheiro também quando a ação se desvaloriza. Alguma estratégia que eles chamam de estratégia short de ações, ele compra, ele aluga ações, torce para a ação se desvalorizar, compra ela mais barata e obtém o lucro. A gente vai ver essa estratégia mais à frente na nossa disciplina. Então, ele pode vazar informações no mercado, prejudicando alguma empresa, passando uma fake news sobre alguma empresa para a cotação cair e ele comprar mais barato. Então, alguns investidores fazem isso. Isso lá na instrução 8 de 1979, a CVM trata desse assunto. A instrução 358 de 2002, divulgação de fato relevante. Esse vai ser o exemplo que eu vou mostrar para vocês na sequência. A CVM vai regular, vai dizer como que as empresas devem avisar ao mercado sobre alguma notícia, dar alguma notícia ao mercado sobre algo que vai alterar o funcionamento da empresa de maneira ampla, de um fato que seja de grande porte, que vai influenciar no valor da empresa com relação ao mercado. Se o mercado, diante daquele fato relevante, se ele vai atribuir mais ou menos valor à empresa. Isso deve ser divulgado ao mercado. A instrução 457 vai falar sobre as demonstrações financeiras, como que é o padrão para divulgar e o que deve ser divulgado. Normalmente é o balanço patrimonial, o DRE e demonstração de fluxo de caixa. A padronização é muito importante, porque eu vou ler os documentos de uma empresa e comparar com outras empresas. Eu vou ler documentos de empresas abertas no Brasil e vou comparar com empresas abertas nos Estados Unidos, porque todas estão dentro do mesmo padrão. E a instrução 558 de 2015
vai falar sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valores imobiliários. Então, não é qualquer um que pode abrir um fundo de investimento e administrar carteiras de amigos fazendo investimento, porque há uma legislação. Vamos ver alguns exemplos. Eu quero agora mostrar para vocês, especificamente, sobre o fato relevante, sobre a divulgação de fatos relevantes, que é a Instrução 358 de 2002. Ela vai dizer o seguinte, que as empresas são obrigadas a divulgar qualquer decisão que interfira na cotação dos valores imobiliários, de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados. Então, um fato relevante que vai mudar a cotação diária, o preço de tela ali dos ativos. Divulgar fato relevante que interfira na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores imobiliários. Por exemplo, algumas empresas de shopping, essa BR Malls, que nós já comentamos sobre ela, Shopping Iguatemi, empresas do ramo de shoppings que estão na Bolsa de Valores, já vem divulgando fato relevante desde maio, junho, julho, mostrando o percentual de shoppings que estavam fechados por causa da pandemia. Então, isso é informação relevante. Sempre que algum shopping era liberado para funcionar, era divulgado. Por quê? Isso interfere na decisão do investidor de comprar ou vender ativos. Se os shoppings ficassem fechados ainda por mais tempo, isso iria afetar a arrecadação dos administradores de shopping, o lucro e a cotação da ação, e atrapalhar o investidor. Então, o shopping vai divulgando. Outro item. Decisão que interfira tem que divulgar qualquer decisão que interfira na decisão dos investidores de exercer qualquer direito inerente à condição de titular dos valores imobiliários. Em outras palavras, quem é proprietário de uma ação, ele tem direitos de receber dividendos, juros sobre o capital próprio, ele tem direito de comprar novas emissões de ação daquela companhia. Então, são direitos que são inerentes à posse do valor imobiliário. Então, se uma empresa tomar uma decisão, por exemplo, de distribuir dividendos, ela tem que comunicar ao mercado. Neste período que nós vivemos de pandemia, muitas empresas não distribuíram dividendos para reforçar o seu caixa. Elas comunicaram ao mercado. Então, avisam ao investidor que num prazo de, por exemplo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não vai distribuir dividendos. Isso aconteceu muito com fundos imobiliários. E tudo isso tem que ser obrigatoriamente divulgado ao mercado, porque interfere na cotação. Agora, o investidor ele pode ir no site das empresas, e é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Este aí é o site da AS Tietê. A AS Tietê, ela é uma empresa que é uma geradora de energia elétrica que atua no estado de São Paulo. Todas as empresas listadas na Bolsa de Valores são obrigadas a prestar informações aos investidores. Isso está lá na instrução da CVM. E todas essas empresas têm um link em seus sites que chama Área de Relacionamento com Investidores, ou RI. Qualquer uma das empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Então, no site aqui da empresa AS Tietê, quando você vai na relação com investidores, na área de investidores, você vai ter lá informações sobre quem é a empresa, estrutura de governança, sustentabilidade, informações financeiras, arquivos da CVM, fatos relevantes. Então, quando a gente clica aqui em fatos relevantes, a gente é levado para outra página que vai justamente fazer essa listagem. Então, o primeiro fato relevante que aparece aqui da AS Tietê, uma geradora de energia elétrica, na verdade, o último fato relevante que eles divulgaram foi o do dia 5/8, conclusão da aquisição da participação
acionária. Nós vamos ver esse fato relevante que foi divulgado. A AES Tietê Energia, empresa de sociedade anônima, é uma companhia aberta. As informações do CNPJ da empresa, da inscrição da empresa e fato relevante. Então diz assim, que a AES Tietê Energia, e a partir dali vai ser chamado de companhia, os códigos da B3, e olha que interessante, em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei 6.404 de 76, nos termos da Instrução CVM 358, então, baseado nessa legislação, ela vai dizer que foi informada pelo seu acionista controlador indireto, que é a DAS Corporation, e pelo acionista BNDES Participações, acerca da conclusão na presente data de aquisição pela AES Holding Brasil, no valor de 73 milhões de units, que são combos de ações, de emissão da companhia e de titularidade do BNDES Participações, equivalente a 18,5% do capital social da AES Tietê. Traduzindo isso para nosso entendimento, o BNDES Participações, que é um braço do Banco BNDES de investimento nessas empresas, vendeu a sua participação majoritária, a sua participação na AES Tietê para a controladora da AES Tietê, que é a AES Holding Brasil. Essa AES Holding Brasil, então, comprou 18,5% do capital social da AES Tietê. Isso é uma prática do governo federal de se desfazer, diminuir o tamanho das instituições públicas financeiras, BNDES, Banco do Brasil, a Caixa, vender as participações nas empresas privadas. Isso impactou. Esse fato relevante ele foi divulgado no dia 5 de agosto. No próprio dia 5, as ações da AES Tietê subiram muito. Por isso que isso foi divulgado, porque interfere na decisão dos investidores. Isso mostra que a empresa agora toma decisões por conta própria. Não depende mais da decisão dos conselheiros lá de administração e de outras influências do BNDES. O fato relevante ainda diz assim: com a conclusão da operação, a AES passou a deter por meio de suas controladas total de 42,9% e o BNDES Par 9,91%. E o que eu queria mostrar para vocês, além do fato relevante em si, é justamente como que eles começam o texto se baseando na legislação e na instrução CVM 358. Praticamente, eu diria que 99% dos fatos relevantes que são divulgados começam do mesmo jeito. É que aquele primeiro parágrafo parece que é padrão. Vai falar que é baseado na legislação, e aí já começa a falar o fato relevante. E eu queria sugerir como atividade para vocês se acostumarem com esse linguajar, com essa busca pelos documentos, que vocês pesquisassem outras instruções da CVM. No próprio site da CVM, você vai encontrar lá o link de instruções, cvm.gov.br. Você vai no link instruções e eles colocam lá as instruções mais recentes e as instruções mais importantes. Dentro do site tem um link lá que mostra quais são as instruções mais relevantes. Faz esse exercício, dá uma pesquisada nas instruções da CVM, escolha uma para você ler até o final. Você vai se acostumando com esse linguajar
E, na verdade, a gente vai usar muito isso, né? Porque todas as decisões que vão estar pautadas em alguma regra da CVM, não tem jeito. Ok? Então, por aqui eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado pela presença de todos.